No vídeo de hoje, vamos conversar sobre Persuasão, da Jane Austen. Persuasão foi o último livro escrito pela Jane Austen, inclusive ele foi publicado póstumamente, ou seja, após a sua morte. Algumas pessoas afirmam que esse livro é como se fosse uma autobiografia da própria Jane Austen. Isso porque várias coisas que aconteceram com a Anne Elliot, que é a nossa personagem principal, aconteceram realmente na vida da nossa escritora, da Jane Austen. Esse livro ele é do gênero romance de época e tem uma escrita bem diferente da que eu estava acostumada a ler. Eu demorei um pouquinho realmente para engatar na leitura, talvez por conta dessa questão, que eu não tenho realmente o hábito de ler romance de época, e isso tenha dificultado um pouquinho o processo. Embora a leitura dele seja um pouquinho mais lenta, tenha essa narrativa mais lenta, no início, ele começa realmente a ficar fluido do meio até o final do livro, eu não sentia vontade em nenhum momento de abandonar o livro, sabe? Embora ele tenha aquela lentidão para você realmente pegar o ritmo do livro, eu não sentia aquela vontade de abandonar. Quem me conhece sabe que eu não tenho problema nenhum em abandonar o livro quando eu sinto que eu preciso realmente. Mas com esse livro isso não aconteceu. Ele teve realmente essa leitura mais lenta no início e depois, no meio do livro, para o final, eu realmente comecei a entender o que era que estava acontecendo na história e a história começou a me prender. Bom, basicamente nesse livro a gente vai conhecer a Anne Elliot e ela vem de uma família muito rica. Aos 19 anos ela foi pedida em casamento por Frederick, só que Frederick ele vinha de uma família que não era muito rica. E naquela época, a gente está falando do século XIX, isso não era bem visto pela sociedade, principalmente para a parte da família que era rica. Ou seja, o pai de Anne não via esse casamento com bons olhos. Inclusive, a melhor amiga da mãe dela, que inclusive já faleceu, também não via esse casamento com bons olhos. Anne tinha uma afeição muito grande por essa melhor amiga da mãe dela, ela considerava muito ela, gostava muito dela. Inclusive, ela tem uma influência muito grande sobre as decisões que Anne toma na própria vida. E que por isso, ela foi persuadida, por essa melhor amiga da mãe dela, a realmente não aceitar esse pedido de casamento. Várias coisas vão acontecer depois dessa recusa, do pedido de casamento. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre quem é o pai de Anne. O pai de Anne é aquela pessoa muito arrogante, que liga muito para a própria aparência e que está muito preocupado sobre como que ele está sendo visto pela sociedade. Ele é uma pessoa que gasta rios de dinheiro, justamente preocupado com essa questão da aparência e mostrar que ele realmente é muito poderoso. Inclusive, uma peculiaridade, na casa dele tem vários espelhos para ele ficar realmente se admirando ali naquele espelho. E ele realmente, a gente percebe, ao longo da leitura desse livro, que Anne é a filha que ele não tem muito, afeição por Anne, ele não gosta tanto de Anne, Talvez porque ele fala que Anne não parece nada com ele, realmente ela é totalmente diferente. Ela é uma pessoa mais simples, que não é realmente muito ligada a essas convenções da sociedade do século XIX. Bom, acontece que por conta dessas regalias muito grandes, que ele tem, ele gastou rios de dinheiro e acabou ficando em uma situação um pouco decadente, É tanto que ele teve que alugar a sua casa, bem grande, numa cidade, e foi morar em outra cidade, que é Bath, que é uma cidade menorzinha, pelo que eu entendi aqui da história do livro, e morar em uma casa menor também, para justamente nem cair tanto do seu padrão de vida, mas manter um padrão mais ou menos ali, que as condições dele garantiam, Bom, várias coisas vão acontecer e a gente vai acompanhando essa narrativa do livro, mas 8 anos se passaram. E depois de 8 anos, tudo muda, Anne agora ela tá com 27 anos e a sociedade já vê como se ela tivesse passado do tempo, sabe? Que ela precisa realmente casar. Naquela época a gente sabe que as mulheres elas eram justamente feitas para casar, Você nascia e você já sabia que chegava um momento que você tinha que realmente casar. Então ela com 27 anos, a sociedade já via ela com maus olhos, Que ela tinha que realmente arrumar alguém para casar. E 8 anos depois, Frederick ele volta, depois de um longo tempo, ele foi trabalhar na marinha e ele volta rico. Então a família de Anne e a sociedade da época passa a ver ele com outros olhos, Passa realmente a ver ele como uma pessoa interessante justamente pela questão do capital financeiro que ele tem agora. A questão é, será que eles agora
nessa condição, né, que Anne, ela não se casou, tá solteira realmente com 27 anos, 8 anos depois, ela também tem muita mágoa, justamente porque ela ama muito Frederick, e ela foi persuadida por essa amiga dela, mas no fundo, pela leitura, né, do livro, eu sinto que ela não queria, que ela realmente ama muito Frederick. E depois de 8 anos a gente tem aqui uma carta muito linda, nossa, essa carta que partiu o meu coração. E esse livro, ele me fez refletir muito sobre essa questão do amor, né? E refletir também sobre como que a gente está se comportando perante a sociedade, se a gente é aquela pessoa que realmente quer mostrar muitas regalias para a sociedade ou não, ou se a gente é uma pessoa mais simples e que realmente quer viver na nossa simplicidade, né? Embora tenha dado só 3 estrelas para esse livro, justamente por conta da questão de que eu não fui realmente muito prendida desde o início, né, da história, demorei um pouquinho para engatar na leitura, e talvez até a escrita da própria Jane Austen seja assim, o que eu não posso dizer, porque esse é o primeiro livro que eu leio da autora, é o meu primeiro contato com a escrita dela. Então, assim, eu não posso falar que a escrita dela é assim, né? Porque eu ainda não sei. Eu pretendo em outro momento reler esse livro, inclusive, para que, quem sabe, eu possa tirar mais conclusões a respeito dele. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha e, embora tenha dado só 3 estrelas para esse livro, pode ser que você ame esse livro e você goste muito dele, inclusive seja seu favorito da vida, né? Isso vai depender do seu histórico como leitor. Se você tem o hábito de ler romance de época, pode te ajudar bastante, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.